Fala pessoal, mais um episódio do podcast Dormir Faz Bem, que fala dos pilares da vida saudável, atividade física, alimentação e o sono. E hoje aqui, mais que especial, a gente vai falar muito sobre atividade física e esse episódio, ele trata de superação. Teve uma ajuda de um amigo meu, que eu admiro muito do triatlon, Ricardo Suzuki, que trouxe aqui uma campeã, uma atleta que é o orgulho do Brasil e que eu estou muito feliz em entrevistar ela aqui. Então esse episódio tá demais e a gente vai falar com dois atletas aqui do triatlon que estão fazendo história. Primeiro, Suzuki, muito obrigado aí. Eu que agradeço, né, mais essa oportunidade aí de estar junto com você, né, Cris? Não conta ainda, não conta ainda quem é, hein? Vamos ver. Não, aí, né, a gente tava falando sobre esse assunto há meses e tem uma pessoa aí muito importante aí que veio para passar um pouco da experiência, da luta dela e mostrar, né, como é guerreira. E assim, ó, eu vou pedir para você apresentar, falar o nome dela, mas eu já disse para ela aqui em off que ela inspira muita gente. Ela não tem ideia, fico até emocionado de falar isso, que é um orgulho assim ver ela treinando e ver ela feliz aqui, então seja muito bem-vinda. Fala o nome dela. Isso, então, estamos aqui com Luísa Batista. Lu, seja muito bem-vinda aí, o podcast Dormir Faz Bem. Bom, obrigada aí, Cris, pelas palavras, obrigada, Suzuki, por fazer esse intermédio aqui e trazer o podcast aqui de hoje. É um prazer estar conversando com vocês e espero estar inspirando cada vez mais gente. Então, com certeza. É só o primeiro passo. É isso aí. E aí, para começar aqui, já vou começar por você. A nossa pergunta aqui é o seguinte: Luísa Batista, você dorme bem? Bom, eu durmo muito bem. Eu durmo tão bem que eu passei 2 meses em coma. Né? Dormi por muito tempo. Eu não recomendo ninguém dormir tanto tempo assim, não. Mas realmente eu durmo muito bem e tenho certeza que isso faz toda a diferença na vida de qualquer atleta. Legal. E você, Suzuki? Foi o que eu sempre falo, né, Cris? Dormir faz bem, é uma necessidade para o triatlon e para o esporte no geral, né? Sim. Descansar. É isso aí. Num colchão, passa lá. Boa! E agora a Luísa já sabe que eu vou mandar um colchão lá, que ela vai dormir melhor ainda, né? Com certeza. Com certeza. Obrigada, viu, Cris? Imagina. Escuta, e é legal a gente falar sobre esse assunto do sono, que a gente estava conversando aqui em off e você falou que teve uma época que você estava lesionada e você não conseguia dormir, o tanto que isso atrapalhou. Quer comentar um pouquinho disso aí? Bom, pode ser. Perto das Olimpíadas de Tóquio, eu infelizmente tive uma queda e aí eu tive uma fissura na crista ilíaca, foi exposta e tudo mais, precisei passar por uma cirurgia, só que eu ia para os Jogos Olímpicos, então queria voltar a treinar. E aí estava ansiosa pra caramba, consegui voltar a treinar relativamente rápido, acelerei um pouquinho o processo, só que além do sono não tá bom, porque estava muito ansiosa na época, teve outros fatores, como a nutrição não estava o ideal e tudo mais. Eu acabei tendo, 1 mês depois, uma fratura por estresse no saco. E aí, fratura por estresse é chato de recuperar. Sim. Eu consegui recuperar em 8 semanas. Era o prazo máximo para provar que eu estava correndo, senão eu iria atleta reserva. E aí, estudos, assim, são de 12 semanas. Então, eu já consegui quebrar aí o protocolo dos estudos pela primeira vez na vida, né? Mas, com certeza, eu acho que a primeira coisa que eu voltei, por ser uma equipe multidisciplinar muito grande, mas que eu voltei a ter foi um trabalho de voltar a conseguir dormir bem. Então, legal, com certeza, o sono fez toda a diferença. E a gente, assim, né? Eu tenho 50 anos, o Suzuki também é da minha idade, e a gente cresceu numa época, eu sempre falo isso, que as pessoas falam, dormir pra quê, né? Pra que vai dormir, né? Vai dormir depois, quando você vai morrer, ou qualquer outra coisa. Não faz sentido dormir. E hoje a gente vê a importância, né, muscular que tem de todo o organismo, que é durante o sono, né? Que acontece, né? É a total recuperação do corpo, né? É ali que a gente está, né, tendo um processo de recuperação dos tecidos, né? Da parte toda física nossa, né? Até teve um amigo meu que disse que você ganha músculo dormindo. Você faz a recuperação dos músculos quando você dorme, né?
E é isso aí. E hoje, né, imagina como que era daquela época que você acabou de falar, a tecnologia hoje, para você dormir nos colchões de hoje, que não tinha, né, cara? Imagina como que o desenvolvimento disso que... Hoje a gente vê assim, o impacto do sono no dia a dia, não só do atleta, mas da pessoa comum, né? Sim. Várias outras doenças são relacionadas à ausência do sono, ou a pessoa que não dorme, e hoje com essa situação de tela, que a gente vive muito, né, ligado o tempo inteiro, então isso dificulta bastante, né? Mas eu queria perguntar aqui, Luísa, como que começou a tua história com o triatlon, né? É muito doido isso, né? Porque eu resolvi que eu queria ir para as Olimpíadas com 10 anos de idade. Eu tinha maturidade de uma criança de 10 anos quando eu resolvi que eu queria ser olímpica de algum jeito. Assistindo um jogo de vôlei do Brasil contra a Itália, o Brasil se consagrou campeão olímpico, né? E aquilo lá mexeu comigo. O pessoal pegou, jogou o Bernardinho para cima, foi muito legal. E aí, nesse dia, eu virei e falei assim, mãe, como eu faço para ir para a Olimpíada? Ela falou, Lu, treina bastante, porque Araras a gente não tinha referência de atletas olímpicos, né? Aí eu falei assim, não, mas como eu faço pra ser o Bernardinho? Lu, estuda bastante. Ela estuda bastante pra você passar numa faculdade boa, pra você depois fazer uma pós-graduação boa e tudo mais. Que faculdade o Bernardinho fez? Lu, eu acho que ele fez educação física. Bom, de 2004 a 2025... eu fui enganada pelo sistema, eu descobri que o Bernardinho, em 2025, eu descobri que o Bernardinho nunca fez educação física. Ele não passava o treino físico para as meninas, ele passava só a parte tática e técnica. Então, eu fui enganada a vida inteira, eu fiz educação física, inclusive, querendo ser Bernardinho. Talvez eu nem exerça. Você falou isso, você conheceu ele? Eu conheci ele. Você falou isso pra ele? Eu falei isso pra ele. E o Bernardinho, eu contei essa história pra ele porque ele me escreveu após o acidente, né? Falou que queria me visitar um dia e tudo mais. E aí eu escrevi isso aí e falei, Bernardinho, você não sabe, mas você me inspirou, tipo, eu fiz educação física por causa de você. Ele não respondeu nada, entendeu? Sobre isso. Aí ele só, continua treinando, continua firme, você vai conseguir voltar. Mas aí eu conheci pessoalmente o Bernardinho pouco depois, quando eu fui pro Rio de Janeiro. Era um domingo, ele tava dando treino pras meninas, e aí eu tava no Rio, né, eu mandei mensagem pra ele, e falei assim, ó, se for dar treino hoje, você me avisa que eu passo aí pra tá acompanhando vocês, né. Aí ele falou assim, eu vou tá dando treino hoje. Eu falei, pô, domingo, mas, domingo à noite. Era domingo à noite o treino? Alto rendimento não tem opção. Não tem. Né? Não tem. Aquele não tem, aquele é treino. Ali é treino. Ali é treino. Força, treino. E aí, beleza, o Bernardinho te inspirou a ser uma atleta olímpica. Não atleta, né? A ser olímpica. Olímpica. A ser olímpica. Isso. E eu era uma criança muito ativa, eu fiz de tudo um pouco. Fiz natação, vôlei, tênis, futsal, capoeira, fiz atletismo nos Jogos de Araras, fiz de tudo um pouquinho. E aí, puxa, tinha um atleta amador de triatlon lá em Araras, que eu nadava com a filha dele, eu corria nas aulas de tênis, ele também jogava tênis, né? E aí ele me via nadando e correndo, ele falou assim, a menina leva jeito. E esse atleta, ele tentava levar todo mundo pro triatlon da equipe de natação, todo mundo. Ele tentou levar toda a equipe, só que eu era a neuradinha que queria ir para as Olimpíadas e vi no triatlon uma oportunidade de ir para as Olimpíadas, entendeu? Porque eu assistia sempre o Mundialito de Fast Triatlon, eu falei, opa, posso me dar bem nesse negócio. O Mundialito de Fast Triatlon passava na Globo há muito tempo atrás. E aí, um dia, o Marcelo me apresentou pro triatlon, e aí eu experimentei minha primeira prova em 2010, isso. De cara, eu já me apaixonei pela modalidade, né? Primeiro porque eu fui campeã da prova, só que só tinha eu na categoria. Só que em vez de ganhar uma medalha que nem a natação, ganhava um troféu. Eu achei irado aquilo, eu achei super legal. O troféu. E aí o Marcelo... Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos na época. A primeira prova você ganhou o troféu. Não, eu tinha 14 ainda, né? Eu faço aniversário no meio do ano. Mas eu achei irado, porque eu tinha ganhado um troféuzinho. E aí o Marcelo, ele falou assim, Lu, eu acho que você consegue virar uma atleta grande. No Brasil existem 2 equipes grandes. O Pinheiros, em São Paulo, e o SESI, em São Carlos. E aí, a ironia do destino é que eu fui para São Carlos justamente pela segurança do trânsito.
Entendeu? Meus pais recomendaram eu ir para São Carlos por causa disso. E aí eu tinha uma amiga em São Carlos que fazia natação também, a gente competia junto. Aí eu falei, Malu, como que eu faço pra estar indo pra equipe do SESI? Aí ela falou assim, ó, tem um menino que treina aqui comigo que faz parte dessa equipe. Eu vou conversar com ele, que estuda comigo, né? Vou conversar com ele. Aí ela conversou com esse menino, e aí um dia veio... Sozinha? Você foi sozinha? Fui sozinha. Um dia veio uma mensagem do Né? Cali. É brava. Passa o tempo dela de 400, o tempo dela de 3 km da pista, que eu nunca tinha feito, eu tive que fazer, e o peso dela. Aí eu passei tudo certinho. Aí ele falou assim, ó, vem aqui pra São Carlos fazer um teste. E aí o teste era um biatlo, né, natação e corrida lá no SESI mesmo. E aí eu fui e eu consegui ganhar das meninas júniores da equipe. E aí o Cali, me puxou. Então, foi muito rápido o processo, né, porque em 2010 eu fiz a minha primeira prova, em 2011 eu já estava lá no SESI. Caraca, que história, hein? Muito Agora, rápido. e impressionante, aí você tinha 15 anos e você E foi morar sozinha em São fui Carlos. morar sozinha. Exatamente. Foi estudar no SESI. Porque era uma recomendação do Cali, né? Que eu morasse sozinha. Porque ele falou, ó, até os meninos moram aqui em pensão e tudo mais, mas as meninas eu recomendo que morem sempre sozinhas, até pra não dar atrito entre elas e tudo mais, porque mulher eu entendo que às Sim, vezes é sim. complicado, Sim. entendeu? E olha só, essa eu não sabia, Lu, essa história. Você falou, você foi para São Carlos por causa do trânsito, da segurança do trânsito. A gente vê São Carlos é tão boa em são tantos aspectos que é uma cidade boa, né? No Vixe, interior, perfeita. né? E aí você foi para lá por isso. Tá Sim. tranquila, mas É. isso aí Mas, são coisas do Coisa, destino, né? coisa que tinha que Que acontecer. tinha que É, acontecer. Ô, Suzuki, e você? Como é que você começou no triatlon? Eu meio parecido, né? Quando era moleque, nadava, né? Aham. Mesma coisa, jogava bola e voleibol e aí eu tava, né, um clube lá que é a Mascane e eu nadava com o pessoal de Ribeirão e tinha um pessoal que fazia triatlon também. Que eu tava sempre próximo deles lá, que é o Renatinho, né? E o Rodriguinho e os irmão dele. E nisso eu vim embora depois para Ribeirão Preto para estudar. Vim jogar bola aqui também. E aí fiquei estudando. De repente eu tava parei um pouco com o esporte e acabei, você sabe da história, engordando e ficando com 106 quilos. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar pro esporte. Eu sempre me dediquei ao esporte e eu subi uma escada, né? Conta a história. Com a minha filha, né? 15 anos atrás. Subi a escada de casa e eu passei mal. Eu falei, putz, Caramba. eu era do esporte, cara. Desse jeito eu Não vou. não vou chegar lá, né? Aí voltei, comecei a correr. Aí eu entrei numa equipe de corrida e, na verdade, fui tentar na academia, não deixaram, né? Mandaram fazer exames, traz toda a documentação e tal, não sei o quê. E nisso, na sequência, fui entrando na assessoria de corrida, né? Do Rafa, do Falsarella, e aí eu fui gostando do esporte que eles faziam. Eu entrei na corrida, né? Que a minha esposa também fazia. Aí eu comecei a ver, eu falei, pô, pedalava, nadava bem quando eu era mais novo. Mesma coisa. Eu acho que é um lugar que eu vou me dar bem. Porque na corrida era meio difícil correr atrás desse... É mais difícil. Aí eu falei, agora no triatlon, cara, eu acho que... E aí eu fui fazendo, fui indo. Um dia, meu primeiro treinador de natação, comecei a treinar na Cava, né? Ela até conhece que é o Arruda, né? Ele fala com isso até hoje. E toda vez que ele me vê, ele fala a mesma coisa. Ele fala assim, você falou que um dia você ia disputar o Mundial de Ironman, né? Eu falei, eu vou. E cheguei, né? Eu fui até lá, né? E cheguei até onde poderia ter chegado, né? E eu acho que tá aí que o triatlo tá na minha vida e hoje eu sou apaixonado pelo esporte do triatlo, igual futebol. Sabe, a gente estava conversando aqui antes de começar, uma outra coisa que eu acho que é muito legal, a gente não sabe o nosso limite, né? E a gente coloca um limite na nossa cabeça e a gente acredita que vai ser aquilo ali, e você começa a treinar e você começa a evoluir. Eu sempre pensei na vida, uma vez eu tinha um sonho de fazer 21 quilômetros.
E aí, de repente, quando você vê, o 21 já foi embora, você já fez várias meias, Já e aí você já quer fazer você uma maratona, e aí, ai, não sei como é que vai ser, e você fez uma, e você já quer fazer outra. Então, o que eu digo para as pessoas é acreditem e treinem, né? Aí quando eu vejo, igual você, Luísa, sair de casa com 15 anos de idade, chegar nos Jogos Pan-Americanos, atleta olímpica, meu Deus do céu, cara, é uma coisa... É surreal. É surreal, Eu vou perguntar uma é. coisa assim, aí você foi pro SESI, você tava lá, você ficou com o Cali ali Até setembro. até Aí setembro, o né? Eduardo Que assumiu a aí o equipe. Eduardo assumiu já logo na sequência quando você chegou, né? Aham. Aí conta um pouco dessa história de Kudu, como que foi no SESI, Aham. pessoal lá, depois até vocês juntos, até no auge onde você Isso, estava, é. como que foi esse caminho teu lá de baixo, né? Logo que ele saiu, que foi na pandemia, que você conta da pandemia, Sim. que eu falei que eu conversei com ele, né? E eles ficaram, vamos dizer, fugindo, né? Isso, né? Fugindo da pandemia. Portugal, Portugal, por que todo mundo viu Portugal? Portugal, México, né? México. Foi fugindo da Foi pandemia. fugindo da pandemia, para poder treinar para chegar nas Olimpíadas. Conta um pouco como desse caminho. Como que foi teu. essa tua evolução aí depois dos 15 anos aí? Bom, o Cali foi um técnico muito importante, primeiro porque ele me descobriu e ele fez eu acreditar, né? Falou, não, você vai chegar nas Olimpíadas, você vai chegar nos Jogos Pan-Americanos. E, poxa, o Cali tinha muitos atletas olímpicos que treinavam com ele, não tinha como não acreditar, entendeu? Ele treinou o Reinaldo Colucci, Excelente. que foi campeão pan-americano dos Jogos Pan-Americanos em 2011. E aí eu tinha isso como objetivo, tipo, de ser campeã dos Jogos Pan-Americanos algum dia. Então, por causa do Reinaldo, né? Totalmente inspiração, assim. Mas... É o rei. É o rei. Aí, foi muito rápido, assim, em setembro ele já saiu da equipe do SESI e o Eduardo assumiu. E o Eduardo, não tem nem o que falar, sem dúvida, ele foi um dos treinadores mais importantes que eu já tive. Se não o mais importante, né? Eu passei, assim, 2011 a 2021 treinando com ele. E eu tenho certeza que todos os grandes resultados foram graças ao Eduardo. E ele me modelou como pessoa. Ele pegou aquela fase crítica, assim, que, poxa, eu não tinha nada, não era nada, tava em formação e foi ele que me modelou. Então eu tenho certeza que grande parte do que eu sou hoje é graças ao Eduardo. Que legal, cara. Grande parte da pessoa, Luísa, é graças a ele. E é legal você ver isso, né? Porque ele forma uma pessoa, né? Ele forma o caráter da pessoa, desenvolver isso. Foram dois, ele tirou, assim, vamos lá, duas coelhos da cartola que, eu vou falar pra você, que correm muito, que é ela e o Mané. Os dois, eu vou falar pra você, a corrida dos dois é fora da curva. Eu acho que isso veio do Du. E eu sinto isso hoje. Não, foi... Que, eu não sei, você corre muito, entendeu? Assim, então, das 3 modalidades, quando você estava, qual que era o teu destaque? A corrida. A corrida é o que eu fazia melhor, o que eu mais gostava de treinar também, né? Eu adorava correr. E qual que era a distância que você gostava? De tudo. De tudo, todas. Eu adorava correr os 5, que era bem curtinho. Eu adorava o relay, né? Que era 1.600, adorava fazer isso. Coração na boca. Eu adorava correr os 5, os 10, até 21, a meia maratona. Já corri algumas, assim, também gostava. Eu nunca corri uma maratona. Inclusive um objetivo que eu tenho a longo prazo de estar pensando em fazer uma maratona um dia. Legal, isso aí. Não sabia. E aí, como que foi o Pucon? Conta aí pra nós um pouco. Como que foi a chegada? Como que Pucon, onde foi lá teve uma história, né, muito bonita lá, e ela ganhou, né? Pucon foi... 2021 foi um ano meio difícil, que eu tinha chegado lesionada em Tóquio, mas a primeira prova de triatlon que eu fiz em 2022 foi essa de Pucon, né? Foi logo no início do ano. E tinha uma chilena que ganhava todas as edições, assim, atrás. E aí ela estava inscrita na prova também,
Só que eu tinha ganhado da Bárbara nos Jogos Pan-Americanos. E aí eu falei, opa, posso bater a Bárbara aqui. Você tem referências, né? Referências. Sim, sim. As E aí, referências. Né? Aí, Pucon, eu falei assim, eu tenho que nadar aqui com o grupo principal, nadei. Na bike, meu potencímetro falhou. Tinha acabado a pilha. E aí eu não tinha medidor de potência. Aí eu falei, caramba, não tem um medidor de potência. Campeonato mundial. Não era mundial, era uma mundial. etapa. Era uma etapa. Uma etapa de uma prova de Ironman Bem que- tradicional. Aham. de 70.3. Tá. Que é onde foi a que ela fez, que ela só explicando, Porque pra pro explicar um contexto, pouco o contexto que Isso. ela ia foi Tóquio, Uhum. Olimpíadas, né, Pan-Americano, é um olímpico, Sim. né, que tem o short, né, que é o 1.500, Uhum. né, 25, né, 20 de bike, 5 de corrida, e aí vem o olímpico, que é onde elas focavam mais, e tinha o Team Willy, né, que Aham. é um... O Pan-Americano é o short. O Pan-Americano é é olímpico. olímpico, Olímpico. que é o 1.500, 40 e 10. 21. Não, 10, 10. corre 10. Que isso é da onde veio o triatlon, que é o Sim. olímpico. Aí ela estava no auge, ela deu um passo à frente, né? É. E ela falou, eu vou fazer um meio Iron, que aí Uhum, já é um que é 1990, 21. E ela tava no ápice. Aí ela foi lá, aí essa história pode continuar. Conta Aí como o foi. potencímetro O falhou. potencímetro falhou. Aí eu falei assim, caramba, falhou. Eu não penso, Luísa. Aí eu taquei na marcha mais pesada que tinha, fiz tudo na marcha mais pesada que tinha, tudo. A bike inteira na marcha mais pesada que tinha. Só assim, concentre em abrir da Bárbara, concentre em abrir da Bárbara. Abri realmente da Bárbara. Só que eu saí pra correr. Não tinha mais Não. força. Até os 15 eu tava ótimo, porque a É ali Pucon que pega. tem muito sobe e desce. Então, eu ia te perguntar, e Não, na tem- bike não tinha sobe e desce? Tinha sobe e desce, mas era assim, sobe e desce. Era mais tranquilo. Agora a subida a corrida era umas subidas inclinadas, assim, judiava pra caramba. Aí descia às vezes um pouquinho, só que esse pouquinho já dava cãibra, de tão pesada que tinha Aham. sido, entendeu? Pela bike. Pela bike. Só que aí no final você volta descendo tudo. E aí judiou muito. Aí, sei lá, eu não lembro direito quantas voltas eram, assim, mas eu lembro que a última volta eu tava assim, passando mal, vendo estrela assim. Mas eu falei assim, vai, Luiz, vai, só termina. E no fim deu o recorde da prova e esse recorde não foi batido até hoje. Então, valeu a pena eu ter feito tanta força na bike. Uma bike correu, né? Eu corri bem, Correu bem. Cara. Mas estava quebradinha na corrida. E a Bárbara te motivou, hein? Só tem que abrir da Bárbara. É. Você pensava só isso. Só isso. E esses dias pra trás ela postou, né? Ficou falando de lá, né? Porque eu vi, né? E eu, Uhum. como chama, que gravou você, que nem você sabia. Nem eu você me sabia. contou essa história. A Macarena Conta. Salazar. Porque depois do acidente, tiveram muitas pessoas queridas, até de fora do Brasil, que estavam lá comigo, né, de alguma forma. E a Maca Salazar era muito próxima a mim, assim, uma chilena. Eu conversava bastante com ela. E aí, no dia... Eu tinha conversado, acho que umas 2 semanas antes do acidente com ela, assim. Falando, não, tô super bem aqui, fui pra praia, aproveitei pra caramba. Falando das minhas férias, assim, pra ela, né? Mas agora vou voltar a treinar direitinho. E aí a Maca, logo depois do acidente, ela publicou um vídeo. Eu tava meio inconsciente de ler, assim, não conseguia ler direito, né? E aí, depois que eu li aquilo, eu fui rever as mensagens antigas pra ver se eu achava alguma foto de Pucon. E aí, eu vi o vídeo. Eu não tinha visto. E aí, eu já tinha visto, mas eu não tinha lido. Aham. Não Aí entendi o contexto. Eu li tudo, aí eu falei, caraca, Maca, você não acredita, eu só fui ver isso agora. Caraca, você me faz chorar, nessa altura do campeonato, entendeu? E aí eu compartilhei esse videozinho que a Maca publicou e, pô, Que vídeo, foi velho, emocionante, bonito. foi Muito emocionante. bonito. Eu vi, ó. Olha só. Você chegou no teu auge no Pan-Americano. Foi no Pan-Americano. Pra gente construir isso aí. Você tava no auge do Pan-Americano e depois você foi pra Olimpíada. Isso, né? Uhum. Conta um pouquinho como que foi essa chegada no Pan-Americano, porque eu acho que ali foi o momento, assim, Você viu isso aí, né? eu acho que a tua chegada Uhum. e a tua vibração ali, todo mundo que vê aquilo
Você emociona. se emociona, né? E a gente que é apaixonado por esporte e vê essa superação e agora conhecendo a tua história, Sim. a gente fica muito emocionado. Eu tô passando aqui a cena de você chegando ali com aquela gana e agora te conhecendo um pouquinho mais e vendo isso aí. Só tem que abrir da Bárbara mesmo e que se lasque o resto, descer o pé ali. Uhum. Conta um pouquinho, como é que foi essa preparação e essa chegada, porque daí você, putz, eu posso, cara. Não, perfeito. Eu tinha ganhado, não, eu tinha o Reinaldo como referência, que tinha sido campeão dos Jogos Pan-Americanos em 2011. Eu fui pro meu primeiro PAN em 2015. Em 2015, infelizmente, eu acabei atropelando um cone, eu caí na bike, e aí eu completei a prova, mas perdi o pelotão e tudo mais. E quem ganhou a prova foi justamente a Bárbara. E aí, eu ganhei da Bárbara pela primeira vez na minha carreira em 2018, numa prova no final do ano, uma World Cup em Salinas, no Equador. Uhum. E aí, essa prova foi a Elizabeth Bravo, que foi a primeira, a Tamara Gorman, uma americana, que foi segunda, eu em terceira e a Bárbara em quarto. Aí eu falei, opa, ganhei da campeã dos Jogos Pan-Americanos 2015. Eu posso ser campeã dos Jogos Pan-Americanos no ano seguinte. Desde que eu abro a natação da Elizabeth. Porque a Elizabeth, ela nada geralmente um pouco pior, só que naquela prova ela tinha nadado bem. E aí a Tamara Gorman, que foi segunda, ela não foi para os Jogos Pan-Americanos em 2019, né? Aí eu falei, caramba, eu posso ganhar o PAN. E aí eu tinha como objetivo ganhar o PAN, justamente, tipo, por tudo que tinha sido construído, pela minha vontade, né? Sem cone, não ia ter mais cone. Mas eu sabia onde tava cada um. Eu sabia, eu sabia todos. Reconhecimento de percurso. Exato, certeza. Até os buraquinhos, já sabia. Eu sabia tudo. Mas os Jogos Pan-Americanos, eu sabia que a Vitória Lopes, né, a outra brasileira, ela ia abrir natação. Nada muito bem. Nada muito bem. Eu sabia que ela ia abrir de mim. Eu sabia que eu ia estar no segundo grupo, o que eu tinha como objetivo de estar no segundo grupo e não deixar a Elizabeth chegar. Então, começar a bike forte para não deixar a Elizabeth chegar. E aí, eu parei de puxar o grupo quando eu cheguei 1 minuto da vitória. Porque eu sabia que se eu saísse para correr 1 minuto atrás da vitória, eu pegaria ela. Então, eu tinha como objetivo ser campeã dos Jogos Pan-Americanos. Você sabia exatamente o que você ia fazer em cada ponto. Sabia. Eu sabia que aí a transição minha até 2 tinha que ser perfeita. Eu tive que desmontar da bike, colocar o calçado do jeito mais rápido possível e sair para correr sem ninguém atrás, para ninguém vir no meu ritmo. E aí eu consegui fazer a transição perfeita, fiz a melhor... Quando você fez a transição, você estava em que lugar? Eu saí para correr já em segundo, deixando um espacinho da mexicana, que estava em terceiro. E aí era o suficiente. O início da minha corrida foi muito insano. Você saiu a quanto? Nem lembro. Não lembro. Baixo. Mas assim, a mexicana já ficou pra trás. Aí agora é só eu chegar na vitória. E aí quando eu cheguei na vitória, vamos vir. Comecei a estimular ela, comecei a ficar um pouquinho no ritmo dela, pra dar o pace pra ela um pouquinho. E aí eu vi que a gente ia fazer a dobradinha, a gente já tinha aberto o suficiente da Cecília Pérez. E aí foi um resultado histórico, né? Porque não foi só o ouro meu, que nunca tinha acontecido no triatlon feminino, mas foi uma dobradinha junto com a vitória. E isso só aconteceu porque a gente agiu com muita amizade, muito respeito uma pela outra e muita excelência, cada uma dentro da modalidade mais forte sua. Vocês treinaram juntas? A gente treinou juntas por muito tempo. A Vitória era parceiraça assim, de treinos comigo. Mas a gente não treinava na mesma equipe, entendeu? Mas a gente já fez vários camps juntos. Puta, que legal, né? Você vê como meio assim, você olha do triatlo, né? Que também que é um esporte individual, né? Uhum. Então você tem as referências, né? Do que ela já vem construindo para saber que ela conseguia chegar lá, você entendeu? Sim. Disputando com essas, fazendo... onde eu melhoro, o que eu pego, né, com os treinadores junto, analisando, estudando e para aquele objetivo, isso que é o mais... Quando você fez a transição, que você estava em segundo,
que a Vitória estava em primeiro, Sim. que você já tinha aberto para terceiro. Você disse, é meu? Eu já saí da transição já sabendo que eu chegaria lá. Aí agora, vai dar certo. Vai dar certo. Uhum, Caralho, tinha certeza isso é absoluta. uma coisa do teatro. Absoluta. É o que eu sempre conto pra todo mundo, né? Assim, uma coisa, ela é, ainda mais ela, né? Não tem falar. As provas de triatlo, né? Para não ser um pouco mais. O Olímpico, né? Uma prova de quem perde 2 horas, né? Quem tá lá 2 horas, vamos dizer, vai bem abaixo, né? Mas você começa a analisar, né? Quem tá, como que. Sabe onde é que ele é melhor, onde não é. E é um negócio de, assim, sabe, individual, mas acaba sendo coletivo. Porque você junta todos. Acho que a prova é o individual, né? É. O treino é muito coletivo, O treino né? é muito coletivo. Eu acho que Total. Eu falei, isso aí eu perguntei muito As disso. referências, E você, o ciclo, né, por uma prova que você passa, eu acho que isso deixa a gente muito próximo um do outro, né? Sim. Eu acabei de fazer maratona, um monte de gente me ligou, mandou mensagem no dia antes da prova, à noite, eu tava ainda machucado, e ele mandou uma mensagem antes de eu fazer a prova, mandou um áudio pra mim, tô aqui em São Paulo, aqui, Cris, a prova vai dar certo, faz aí, você treinou, você tá preparado, tudo isso. Ele como um monte de gente, então eu vejo isso, sabe? E isso é muito legal, né? Muito legal. Ô Lu, e aí, depois dessa conquista toda, dessa emoção, qual que era o próximo passo? Bom, Olimpíada, né? próximo passo, com certeza, a Olimpíada, né? Paris. Não, Paris não. Não, É Tóquio. Tóquio. E aí? E aí, tava na expectativa de novo. Referência. Bárbara. Ela foi 5ª colocada nos Jogos do Rio. Eu tô ganhando da Bárbara. Eu posso ser 5ª colocada. Posso beliscar Eu posso beliscar uma medalhinha lá, hein? Posso beliscar, fazer algo histórico pro Brasil, né? Mas veio a pandemia. E aí, acho que tudo descontrolou, tudo mudou. Então, foi um período meio difícil. O mundo mudou. O mundo mudou. E aí aquela ansiedade, vai ter jogos, não vai ter jogos, não vai, adia, não adia. Então, é verdade. Onde foi, que eu falei na gente no começo, que você estava fugindo, né, da pandemia e treinando para esse objetivo, aonde, assim, era de poder chegar com pódio, né? Eu nunca parei de treinar. Então, eu comprei uma esteira, eu fazia bike indoor todo dia, aí a gente conseguia nadar numa academia, tipo, teoricamente não poderia, mas a gente conseguiu. E eu nunca deixei de treinar. Fazia elastiquinho, tipo, nadava lá, mas limitado, entendeu? Mas fazia muito elastiquinho, então tava treinando, tipo, falei assim, agora é cabeça, né? Quem treinar mais vai conseguir chegar bem. A hora que abrir, quem tiver melhor vai chegar. Isso aí foi E aí, no final do ano, o que aconteceu? Eu não tirei férias. Não vou vou continuar treinando, não tirei férias, não descansei, porque queria chegar bem. Quanto tempo as férias? 30 dias? Não, é coisa de 2 semanas que a gente tira, assim. 10 dias no máximo. Mas eu não quis, porque, eu vou pros jogos. Tipo, se tiver jogos, eu vou pros jogos. Não vou tirar férias. Hoje eu vejo que foi um erro eu ter atropelado tanto o processo. E talvez por ansiedade, talvez não, com certeza foi por ansiedade. E aí, depois disso, qual foi a primeira prova que teve? Olha, foi nem sei, 22? mas... Não, 20... depois de Tóquio... Você fala depois de Tóquio? Foi 22 Tóquio, né? Foi 22. Como que foi? Olha, depois de Tóquio, eu lembro que eu não lembro de competir no triatlon mais, né? Eu lembro sim, teve uma prova... Pera, fiquei confuso, mas se eu competi alguma prova de triatlon em 22, eu não lembro. Mas aí no final do ano, de 21, no final de 2021, eu tirei da cachola que eu queria correr a São Silvestre. Essa é boa. Essa é boa. Eu queria porque eu já tava, tipo, falei assim, não, eu cheguei no Tóquio sem treinar corrida, sem nada. Não, eu vou correr a São Silvestre aqui, por orgulho mesmo, pra sentir que eu tô correndo. E, poxa, foi um negócio bem legal correr a São Silvestre, né? Conta aí, como é que foi? A gente tava conversando aqui,
Também, e a Maria Zeferina falou que quando ela ganhou, o treinador dela falou, ó, tá vendo aquela lá? Ó? Ela ganhou a Maratona de Nova York. Uhum. Ela ganhou a outra prova, não sei o quê. Onde ela pisar, você pisa atrás. E vai embora. Sim. E foi assim que ela ganhou, né? E você, qual que era a tua expectativa? Minha Qual que era a tua tática? Fala aí. Minha tática. A expectativa era ganhar, né? A expectativa era que eu era keniana. Só que a diferença é que eu não treinava corrida, eu treinava triatlo, né? Eu tinha uma natação e bike também, entendeu? Mas aí o que os kenianos faziam, eu fazia também. Então eu passei os 2 primeiros quilômetros correndo com as kenianas. Eu corri para 3:02, os 2 primeiros quilômetros. Foi um negócio meio absurdo. E é lógico que eu quebrei lindo, mas ainda assim, eu quebrei lindo, mas cada uma que passava eu tentava colar atrás um pouquinho e permanecer junto. Até que chegou um ponto que eu não consegui permanecer, só que depois que eu tinha subido a Brigadeiro, eu era a 5ª colocada da subida a Brigadeiro, eu era a 5ª colocada geral da prova. E aí uma menina me passou na reta. No finalzinho Finalmente ela me passou na reta, assim. Faltando acho que 100 metros, assim, pra chegada. Só que eu já tava num estado que não conseguia fazer nada. Não tinha nada. E aí eu falei assim... Ó, tudo bem. Se eu voltar pra São Silvestre... Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Eu não vou agir que nem louca e vocês vão ver como vai ser. Vai ser diferente. São Silvestre, aguarde. Aguarde que a Luísa tá chegando aí. Mas infelizmente eu acabei nunca correndo a São Silvestre depois, porque 22 foi um ano muito bom no triatlo, e aí eu tava na pegada para classificar para os Jogos Olímpicos e realmente eu não corri a São Silvestre de 22. Você tem vontade de fazer? Hoje é São Silvestre? Tenho. Também eu nunca fiz. Você viu? Não. Também, nunca fiz. Esse ano eu até tentei lá fazer a inscrição, e depois entrei, mas eu vi que tava difícil. É difícil a inscrição, muita gente, né? Então... Mas assim, uma prova assim pra você comemorar, sabe? Seria negócio, mesmo pra dar não, eu até cheguei a receber alguns convites de treinadores de atletismo pra fazer a São Silvestre. Na época, em 22, né? Porque 21 eu tinha ido bem pra caramba. Só que eu falei assim, não, porque eu vou focar 100% em conseguir a vaga pros Jogos Olímpicos aqui de triatlon. Mas quem sabe aí no fim de 2024 eu volte a correr, né? E 22 era para classificar pra ir pra Paris. Pra Paris. É. Onde começou toda a história. E aí? Sim. Depois dos Jogos de Tóquio, eu saí eu tava muito feliz por ter conseguido completar os Jogos Olímpicos, né? Porque, na verdade, era um sonho de infância. Dos meus 10 anos, com a maturidade de uma criança de 10 anos. A hora que você... realizado. Deixa eu falar um negócio. A hora que você chegou lá, não a hora que você classificou, acho que é a hora que chega, né? Que é a hora que você vê assim, cara, eu tô numa Vila Olímpica, eu tô vivendo isso aqui. Porque assim, até então, eu botei muita pressão em mim mesma. Pô, eu não treinei direito, tipo, eu tava assim, caraca, o que os outros vão pensar aqui na minha prova? Tava tudo... Não tinha público, não tinha nada. Tudo vendo pela TV, mas... pensando muito no julgamento externo, do que os outros vão pensar. Só que quando eu cheguei na Vila Olímpica, eu falei, caraca, eu tô aqui. Tipo, finalmente tô aqui. Lógico, não foi uma Olimpíada comum, né? A gente fez teste de Covid todo dia, foi estranho pra caramba. Mas eu tava ali, realizando um sonho de criança. Tipo, pô, finalmente. E aí, o que eu senti quando eu cheguei na Vila foi gratidão. Eu tava tão grata por estar lá, tava tão feliz. E assim... o resultado, não foi tão bom. Não foi nada bom. Fui, tipo, o que tava na expectativa de ser pódio, porque a Bárbara tinha sido 5ª, fui 32. 32ª. Mas, tipo... É o jogo. Só eu sei o quanto foi difícil conseguir chegar em Tóquio, entendeu? E, puxa, esse 32º valeu como se fosse uma medalha pra mim. Sim. Só que eu tava, lógico, muito orgulhosa de ter completado, só que eu tava extremamente assim, caraca, depois da prova, né? Não queria ter feito diferente. Queria ter feito diferente. Aí eu saí da lounge dos atletas e fui respirar lá fora. Aí eu falei assim, não, 2024 vai ser melhor. Tenho certeza que 2024 vai ser melhor. Tanto é que eu arranjei muita motivação no final de 2021
pra estar correndo a São Silvestre que nem louca. 2022 foi talvez o melhor ano da minha carreira. 2023 foi o ano mais difícil da minha carreira. Mas aí você vê que ela falou, né? Isso aí acontece muito no meio nosso, no caso, assim, a gente ela um pouco na parte mais profissional, né? No atleta olímpico e mesmo a gente no amador, né? Você perde, né? Prova, acontece erros, você acaba sendo frustrado pelo acontecimento. E isso motiva você a fazer de a novo. fazer de novo de e novo. fazer diferente. Fazer Já diferente, aconteceu comigo também a mesma coisa quando eu perdi no 70.3 Florianópolis, né, que era uma tradição, né, assim, do triatlo do que a gente faz. Primeiro semestre, você faz o Internacional de Santos, que é um olímpico, você faz era Florianópolis, que agora mudou, né, foi para o segundo semestre, e depois você faz o full. E eu perdi de uns caras também, né, de um pessoal, e eu achava que eu ia ganhar, e eu tinha um mês depois o full, onde eu fui segundo. Entendeu? Então, assim, é muito bem parecido isso, né, de ser... Eu falo, não, aí eu mirava, eu corria treinando, falando o nome do cara, que nem você falou. Eu falava, vou pegar, que é o cara que eu perdi. Entendeu? Então, assim, é umas coisas que tem mesmo mesmo no amador, mas a gente... Mas eu penso sempre assim, né? O que a gente pode ter, o que eu posso fazer diferente, né? Eu acho que esse auto-julgamento que a gente tem com a gente mesmo, não julgar o outro, o outro foi melhor porque eu. O que eu posso fazer para evoluir? Né? E eu falo muito isso pro pessoal que trabalha comigo, que no fim você você só vai fazer ação sobre os teus atos. Eu não controlo a vida de vocês, eu posso controlar a minha. Então, se eu vou beber antes da prova, eu vou me dar mal. Então, eu tenho que controlar os meus atos, entendeu? Então, eu falo muito sobre isso. E eu vejo que você também fala disso. Putz, por que eu não fiz diferente? Suzuka é a mesma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu acho que todas as tem coisas um ponto de melhoria. Eu podia melhorar aqui, podia fazer aquilo. Pô, me preparei errado. Aquela outra prova que eu fiz no meio, aquela minha preparação, aquele dia, aquele negócio, eu preciso ajustar para a próxima. A próxima eu vou fazer diferente. Então, eu acho que isso é muito legal, isso aí, cara, do esporte. Isso. Ô, Lu, e aí? Aí você tava no teu auge, o melhor ano, e aí aconteceu o que aconteceu. Sim. Você veio aqui e tudo que a gente conversou agora, eu vejo essa menina sorridente, com essa gana, com essa vontade o tempo inteiro. Te falei várias coisas aqui que você me motiva e se motiva tanta gente. Como que você olha para isso que aconteceu hoje? Como que você vê isso? Não. É muito difícil. É muito difícil. É um assunto delicado. No auge do auge da tua... No auge do auge. Mas eu digo, né? Nada acontece por um acaso. Assim, tudo que aconteceu antes do acidente, que nem foi o que eu falei. Poxa, eu tirei umas férias que 15 dias antes do acidente. Tipo, 15 dias não, acho que uma semana antes do acidente, eu tava lá trocando mensagem com a Maca e falei assim, não, aproveitei pra caramba a praia, foi super gostoso, tudo mais, falando das minhas férias, mas voltei a treinar aqui. E muitas das coisas que eu vivenciei antes do acidente me forjaram pra passar por ele, né? Até, assim, um negócio que eu falo até hoje e eu tenho certeza disso. No dia 21 de dezembro, eu coloquei um videozinho em rede social porque eu tinha chegado a essa conclusão, né? Eu coloquei assim, no dia do atleta, uma retrospectiva do ano de 2023. Que ano difícil. Apesar de ter sido um ano difícil, foi um ano muito especial. Um ano que construiu muito a Luísa na sua carreira, porque justamente por isso, por eu ter aprendido com os erros, entendeu? As coisas que eu fiz errado. E eu tive muitas pessoas queridas ao meu redor. E ainda tem alguns dias pra tentar extrair um pouco mais. Foda. No dia 21 eu fiz isso. E aí no dia 23 acontece o acidente. Imagina se não tivesse com essa visão de, pô, ainda tem alguns dias, foi um ano bom pra caramba, apesar de ter sido um ano difícil, foi um ano bom. E, poxa, Luiz, olha o tanto de gente querida que tava aqui ao seu redor. Aproveita, se diverte. E, pô, 2 dias depois, eu extraí muito mais.
não tem nem o que falar. Oi. Eu tive muito mais gente querida ao meu redor do que Eu antes. acho que isso mudou a vida de outra maneira eu acho que são fases diferentes, Sim. mas Sim. o brilho é o mesmo, entendeu? Sim. Porque ela tinha Uhum. mostrava uma visão de atleta olímpico e hoje de superação É. 100%. E o que eu falei, só falando do que eu vejo Uhum. ela, né, treinando e se esforçando, do que eu vi ela desde o começo, que ela veio para Ribeirão Preto, ela correndo, o jeito que ela corria, como ela está correndo hoje, o que ela está fazendo hoje. Aí e está mais próxima da gente, né? Então você tá vendo que a evolução muito rápido do que ela está fazendo. E ela agora vem com um pensamento, né? Que ela falou que ela quer tentar alguma classificação, né? Para alguma coisa, né, Lu? É uma das opções. Já vai contar do futuro? Já. Mas o duro nisso tudo é segurar o negócio dela. Sim. Mas ela não é que chama ansiosa. Ansiedade. Ela não é Sim. ansiosa. Quase nada. Quase nada. Quase nada. Ô, Lu, mas deixa eu só Tá. falar uma coisa antes aqui. Você falou que em outros momentos você teria tirado férias maiores. Sim. E aí no ano que você tirou férias, Que que eu você aproveitou, Sim. que você tava feliz, que você postou isso aí, dizendo que foi um ano do cacete aí, porra, que legal, aproveitei um monte de gente do meu lado, tirei essas férias, tudo. Aconteceu isso, né? Aconteceu. Por isso que eu falei, nada acontece por um acaso. Tipo, eu resolvi tirar férias por que motivo? Não sei, mas... Poxa, eu nunca fui pra uma festa na minha vida. Nunca fui. Tipo, zero. A minha última prova de triatlon, eu tava num trecho de subida, uma menina caiu na minha frente, eu caí, porque eu bati nela, eu acabei caindo atrás e minha bicicleta quebrou. Eu não completei a prova, minha última prova de triatlon. Esse dia eu tava depressiva, eu saí assim de lá, fui pra uma pedra, porque eu não aguentava ficar no quarto, uma pedra olhando o mar assim. Aí a Romina, que era uma menina da Argentina, me mandou mensagem: Luizita, onde estás? Aí eu tirei uma foto pra ela, assim, mandei a foto pra ela, deu assim numa pedra, olhando pro mar. Ela, não, vamos tomar um cafecito. Aí fui tomar um cafezinho com ela, ela falou assim: Luísa, pode parar com essa história. A gente vai hoje lá sair com o pessoal, na festa lá. Falei, caramba, eu nunca tinha ido, tipo, Uma festa. nunca tinha ido na vida, entendeu? Eu nunca tinha ido aproveitar um pouquinho. E assim, eu resolvi fazer as coisas, tudo, sei lá, em outubro, novembro, entendeu? Coisa que eu nunca tinha feito. É meio doido pensar assim. Mas assim, nada acontece por um acaso. Poxa. E olha só, eu escrevi um monte de coisa aqui. A gente não vai ler nada disso aqui, porque o papo aqui já tá ótimo. E, ô Lu, e aí veio o acidente, eu já vi várias reportagens de você dizendo que você não lembra de nada. Não. Do acidente em si, não lembro de nada. Você tava sozinha, né? Tava completamente sozinha. Naquele momento eu tava sozinha. Treinando Graças sozinha. a Deus. Graças a Deus. E aí aconteceu a fatalidade, aí você foi pro hospital. E aí eu vi também você falando que as pessoas mandaram muitos áudios. Sim. E você tava em coma. E a hora que ligavam os áudios, Eu estimulava. o teu estímulo mudava. Mudava. E acho que o teu fisioterapeuta ou um treinador teve lá, e você abriu o olho, e a hora que ele passou, me corrige, tá? Se eu estiver errado. E você vira o olho e acompanhava ele. Foi isso, né? No dia que eu abri o olho dia 31 de dezembro, 8 dias depois do acidente, né? Foi o primeiro, eu abri o olho rapidinho e pum, fechei de novo pros meus pais. E aí, meu irmão tava em São Paulo, porque parou tudo da família inteira, né? Meu irmão tava em São Paulo. Aí meus pais mandaram mensagem: Vitor, a Lu abriu o olho aqui, ela vem aqui. Aí o Vitor foi, e aí ele: Oi, Lu! E aí eu abri o olho de novo quando eu recebi o estímulo dele. Aí eu fui olhando. Aí a Júlia, que é a noiva dele, ela também: Oi, Lu! Aí eu olhei pra Júlia, entendeu? Mas
logo depois eu fechei. Só que foi um chororô no hospital, entendeu? De eu ter aberto o olho e ter acompanhado meu irmão. Porque meu irmão, a gente passou a infância inteira juntos, assim. E Você escutava a voz dele? eu escutava a voz. Você lembra? Eu não lembro desse momento exato, eu não lembro. Aham. Porque, assim, eu abri o olho, não é o sair do coma, né? Sim. O sair do coma, eu tive 2 meses depois. Porque é quando você volta a ter a sua primeira memória. E a primeira memória que eu tive foi de uma visita que eu recebi do Gustavo, que é o meu fisioterapeuta, e da Isso. Fernanda Zanini, que é a treinadora do SES atualmente, também muito amiga minha. Gente E- boa pra caramba. E aí, eles estavam conversando pra caramba comigo, e aí o enfermeiro falou assim, gente, ela tá muito ansiosa, não para de falar, eu vou E dar um você remédio aqui." lembra? Eu lembro Lembra disso. deles lá Eu no lembro quarto? disso, de eu tentando conversar, só que eu tava de tráqueo ainda, e minha voz não saía. Só que eu tentando conversar, minha mãe tentando traduzir na voz que não saía. Só que daí chegou o enfermeiro e falou assim, gente, todos os parâmetros dela alteraram totalmente aqui. Vou dar um remedinho pra ela dormir. E aí ele deu um remédio pra eu dormir, aí deu um pouquinho de tempo assim, eu falei assim, gente, eu preciso dormir. Pum, desmaiei. Não deu 1 hora depois, mãe, cadê o Gustavo e a Fer? Cadê o Gustavo e a Fer? Aí eles só tinham ido almoçar, entendeu? Só que foi a primeira memória que eu tive. Foi a do Gustavo e da Fer lá. Deu muito bravo com o enfermeiro que tinha dado o remédio pra eu dormir, entendeu? E aí o Gustavo e a Fer voltaram pro hospital. E aí eu tentei conversar mais um monte com eles. E aí minha mãe falou, Lu, a médica que salvou sua vida vai vir te visitar hoje. Aí eu quis preparar uma surpresa pra ela, né? É. Aí quando ela viu que eu tava conversando, que eu tava respondendo as coisas, ela já tava super emocionada. O outro médico que tava acompanhando ela já chorando pra caramba. E aí eu virei e falei assim, doutora Ludmila, obrigada por salvar minha vida. Eu nunca vi, tipo, os enfermeiros falaram, tipo, ela saiu do leito, imediatamente ela saiu do leito, e os enfermeiros todos falaram, ela tava chorando, tipo, eu nunca vi a doutora Ludmila chorar, não sei o que a Luísa fez aí, mas ela conseguiu emocionar a doutora Ludmila de algum jeito. Eu acho que você devolveu para ela todo o carinho que você recebeu de Sim, todo sim. mundo, falando essa mensagem. Eu não sabia dessa aí, eu estudei um monte de coisa de você. Isso Não, mas é tem muita, Tem muita é história. Muita muito história. emocionante. Tem muita história. Foi muito. Muito. E por isso é que eu digo assim, a gente tem que levar essa mensagem, porque toda a tua carreira é linda, é maravilhosa, mas o teu trabalho que você continua fazendo Sim. e outras pessoas que estão pegando o teu caso e têm ajudado outras pessoas a ter uma situação favorável, um julgamento favorável, tudo isso. Uhum. Isso aí é uma coisa que você tem feito que eu não sei se você tem ideia o quanto isso tem transformado a vida das pessoas. Sim. E o nosso papel hoje aqui é divulgar isso aí bastante, porque você pode ajudar a vida de muita gente. Com certeza. E é isso que você falou, a gente conversou bastante em off sobre isso. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Tem pessoas pegando o teu caso, estudando isso e aplicando também, tendo resultado positivo com isso, Sim. né, Lu? Acho que isso é muito bom, cara. Um Pra exemplo, sociedade, né, um exemplo, que hoje vem... Eu, inclusive... Até um terminho, né, que o andaram É. falando aí, você fica à vontade. Eu recebi muitas mensagens de advogados tentando utilizar o meu caso, perguntando o número do meu caso para utilizar nos casos dele. E eu, inclusive, escrevi um projeto de lei, mas eu preciso ter um contato muito bom com algum deputado ou senador, alguém, para realmente a gente tentar mudar. Senhores deputados, Escutem. escutem isso. Sim. Escutem essa história da Luísa. Com certeza. Ajudem. Porque, poxa, vai ter o voto de muita gente, entendeu? Vai ter o voto de muita gente. Vai. Ano de eleição, aproveitem. 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 Ô Lu, quer falar um pouquinho do caso? Como Bom. foi o julgamento? O julgamento não foi nada confortável. Uhum. O delegado de São Carlos, a princípio, ele colocou como lesão corporal. Eu fiz um videozinho de apelação, porque realmente não foi lesão corporal. Eu quase morri, entendeu? Se não fosse atleta, se não tivesse a bagagem de atleta, digo mais, atleta de alto rendimento, porque tudo que eu vivenciei no esporte,
me levou a superar Com certeza. essa Você situação. acabou de contar aqui, você nunca foi numa balada, É, numa festa. eu nunca fui pra uma Não. festa, Você eu nunca, nunca bebeu bebi, nada, nunca fiz nada. A vida dos 10 anos até hoje Não. foi treino. Foi Gente, treino. deixa eu falar um negócio aqui pra vocês, presta atenção. Hoje ela chegou aqui, ela tava feliz da vida e radiante. Quantas horas você treinou hoje, Lu? 5. 5 horas. Culpa sua, Suzuki. Entendeu? E foi o que eu falei, porque eu tive uma vida completamente regrada, completamente saudável, e puxa, eu tive muitas frustrações entre o esporte e, poxa, eu conseguia sair delas mais forte. Eu acho que isso é ser atleta de alto rendimento. Então, Sim. se não fosse atleta de alto rendimento do jeito que eu era antes, Não. não ia sair. Não ia. Não ia sair. Então, realmente, não foi uma lesão corporal. Foi uma tentativa de homicídio. E ele só não cometeu um homicídio porque era eu. Então, ele tinha que me agradecer, na verdade, né? Eu tô esperando um muito obrigado dele até hoje. E tem vários depoimentos de médicos fisioterapeutas dizendo, né? Não, 160 dias em coma, foi isso? 167 dias por alta hospitalar. É. Mas foram 2 meses, assim, em coma total. Porque depois que eu saí do coma, eu fiz parte das cirurgias que faltavam, entendeu? Mas eu permaneci na UTI. Permaneci na UTI por 4 meses. Aí eu saí da UTI, fui pro Simão Toro para reabilitar, para colocar a prótese. Aí coloquei a prótese foi a 7ª cirurgia que eu fiz. Meu Deus do céu. Eu fiz 8 cirurgias para me pôr no lugar, 9 para tirar os parafusos da tíbia, né? Porque tava incomodando bastante. Então não foi tão tranquilo, assim. Conta pro Cris, né, mano? Dessas coisas a gente de treinar perde. A história da moto, conta do nome, só pra falar, não tava no nome dele. A moto, do acidente? A moto não tava no nome dele, porque ele não tinha habilitação. Como que você descobriu, né? Ela fuçou no Instagram até conseguir descobrir várias coisas para ela poder se ajudar. Não, quem na verdade fez isso, essa parte de investigar. Investigação foi totalmente meu irmão. Meu irmão, ele achou câmeras de segurança de São Carlos, ele achou tudo. Ele achou um vídeo em rede social que o cara demorou muito para bloquear a rede social, do cara dirigindo a moto e tirando um racha na mesma estrada que eu, na contramão. Que ele causou o acidente, entendeu? Ele tava tirando um racha, ele filmou assim, tipo... Tava na moto, só que filmando, entendeu? Já não podia estar filmando na moto. E aí ele tava filmando, assim, tipo, a 100 e poucos por hora. E, caramba, na contramão, tirando um racha, ultrapassando a mulher. Aí eu falei, meu, não é possível, assim. E a moto também não tava... Tipo, isso eu soube muito depois. A moto não tava no nome dele, né? Tava no nome de uma prima dele, porque ele não tinha habilitação. Meu Deus do céu. E só foram falar com você, né? Depois, né? De tudo... Quem te socorreu? Porque tinham pessoas treinando junto comigo. A gente saiu em 4 atletas naquele dia. Eu, o Reinaldo, o Messias e o Paulo Manzini. O Paulo era um atleta amador que estava lá para fazer um treino dele. E aí, o Paulo, no começo do treino, meu pneu furou. Meio que furou, não sei, mas eu tinha... como chama? Aquele... Tubeless? Não era tubeless. Que faz... esqueci, mas o pneu recuperou rapidinho. Tudo bem, eu segui, só que o Paulo ficou comigo. E aí o Messias e o Reinaldo foram pra frente. E aí, na volta, tem uma subida meio inclinada, assim, logo que você sai de Santa Eudóxia. Aí o Paulo falou pra mim, Lu, eu não ia nem pedalar hoje. Vai na frente, eu vou ficar aqui pra trás. Vou de boa. Vou de boa, vou passear aqui só. E as pessoas estão vendo assim, e as pessoas não... É muito comum isso, cada um vai no seu tempo. Vai... Sai todo mundo junto e depois cada um faz o tempo. Isso aquela história não tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, você vai, volta. Depois todo mundo conversa na volta, mas durante o treino, cada um faz o ritmo. A gente se encontra em Água Vermelha, antes de pegar a estrada principal pra ir pra São Carlos. Todo mundo toma um cafezinho lá, a gente toma um café e vai. Sempre fazia isso, entendeu? É que às vezes as pessoas, estou botando esse contexto, que as pessoas, como assim? Vocês saem todo mundo junto e depois no meio todo... É comum, é assim.
foi o que eu falei, o Messias, tipo, eu, o Messias e o Reinaldo, a gente tinha um treino mais intenso. Mas como meu pneu furou, o Paulo ficou comigo e o Messias e o Reinaldo foram. E aí, na volta, o Paulo foi comigo, na volta ele falou assim, não vou fazer intenso não, tipo, não tenho nada de objetivo por enquanto, não ia nem fazer esse pedal, vou ficar aqui pra trás. Mas, Lu, faz seu treino. Beleza. Então, no momento do acidente, eu tava sozinha. Graças a Deus eu tava sozinha, porque tinha uma ECMO disponível no Brasil inteiro. E eu precisei dessa máquina. Imagina se o Paulo estivesse junto. Eu acho que o cara tinha feito um strike com todo mundo, entendeu? Você foi de frente, né? É, foi de frente. E você não lembra de nada? Não lembro de absolutamente nada. Meu Deus Nem de do onde céu. veio. Não. Depois do júri popular, eu criei coragem para ir de carro no local do acidente. E aí eu vi um pouco como as coisas se desenharam. Inclusive, tinha peças da moto ali ainda. Então foi meio pesado ter ido lá. Eu vi várias reportagens e todos os médicos falavam isso. Ela só resistiu porque ela é triatleta, porque ela é atleta profissional, porque se dedicou a vida inteira. Outra pessoa não ia ter. Não ia. É muito difícil. Ô Lu, e aí, cara, eu gosto muito do atletismo, por isso que a gente falou, a gente convive e a gente treina alguns dias no mesmo horário, no mesmo local. A gente não se conhecia, conheceu hoje aqui. E isso é muito legal. E o tanto que as pessoas te admiram, assim, tem esse carinho, né? E você falou que depois disso você tem motivado muita gente, Sim. né? Eu acredito que tudo que eu falei hoje aqui, o Suzuki, pra você, você deve escutar isso quase que diariamente das pessoas, né? Você recebe muitas mensagens de apoio? Como que foi isso? Eu recebi muitas mensagens de apoio no acidente. E eu tenho certeza que eu saí da situação por causa disso, né? Teve muito carinho de muita gente envolvida. E, poxa, não tem que ter vergonha, não. Próxima vez eu espero que receber o convite diretamente de você. Porque eu tô lá correndo, às vezes, na City, mas às vezes, você, às vezes, como atleta que eu não conhecia, acho que eu não sou inacessível. Mas não, eu sou uma pessoa muito acessível e tudo mais. Então, pode ficar tranquilo. E isso eu digo pra todo mundo aqui de Ribeirão. Isso, a primeira coisa que eu falei com o Suzuki sobre isso, ele falou, ih, a Lu, a gente tirou demais. Fica tranquilo, vamos gravar. Esquece, coração gigante. Não tem. E isso é muito legal do atleta, né? Sim. Eu acho que o atleta tem essa mentalidade, cada vez mais, quanto mais eu me aproximo dos atletas, eu vejo isso, as pessoas são acessíveis, elas querem contar a história, contar as coisas que passaram na vida dela, e no fundo, a gente tem essa ambição todos, né? Sim. Só que quem batalha, abre mão e tem aquele objetivo e aquele foco, consegue. Chega. Eu vejo assim, quem tem qual que é o teu objetivo? Eu quero ser uma atleta olímpica. Sim, eu era obcecada por essa ideia, entendeu? Mas eu tenho Eu certeza. era obcecada, tipo... Sair de casa com 14 anos ali. É objetivo. Não tem como, e assim, até essa parte que eu falei de ser acessível. Eu lembro, na época do Orkut ainda, eu mandei mensagem para vários atletas da natação que iam competir nos Jogos Olímpicos desejando boa sorte. E alguns deles me responderam. Aí eu ficava super feliz quando alguns deles me respondiam, entendeu? E eu falei, não, se um dia eu for, eu vou ser igual. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu não consigo responder para todo mundo, óbvio. Ainda mais agora, depois do acidente, porque rede social, pum, bombou. Mas eu leio tudo, curto tudo e... Tô sempre acompanhando. Que bom. E aí? E agora? O Suzuki já ia entregar o ouro. Quais são os próximos passos? O que é a Luísa Batista hoje? A gente vê, você falou que você vai correr agora esse final de semana, né? Vai ter uma provinha. O que você tem pensado para o futuro? Sim. É meio complicado, porque eu tô num momento, assim, de o que eu faço, entendeu? Mas eu realmente acredito que eu me configuraria pro Paralímpico. Mas voltar pro Paralímpico seria um pouquinho duro, porque eu voltaria a ter rotina de alto rendimento, voltaria a botar pressão em mim mesma, eu voltaria a ter ansiedade pra caramba, e eu voltaria a viver exatamente aquilo que eu vivi. E hoje eu vejo que existe um propósito muito maior na Luísa, e talvez eu não possa me dedicar o suficiente pro Paralímpico como eu deveria me dedicar. E aí vai aumentar mais ainda a ansiedade, vai aumentar mais ainda. 5 horas por dia você já faz, entendeu? Não, se ela continuar o que ela tá fazendo, foi o que eu falei pra ela, questão de tempo só, né? Porque
eu vou falar, eu tô voltando, né, próximo, assim, né, dos treinos junto dela, a evolução é muito alta. A evolução é muito rápida. É muito rápido. É. Cris, você não tem noção tipo, da natação hoje, eu desacreditei o que ela tá nadando. Aí acabou, ainda falei pra ela, falei assim, eu acho que agora você tinha que fazer uns 18 de 100 comigo, pra ver como você tá. Entendeu? Porque tá, sabe, não parece. Perfeito. Entendeu? E eu acho que aí, onde eu falei, né, pra ela, né, Lu, que o destino tá aí. Tá aí, Ela tá tendo escolha, tá vendo, e ela treinar, ama. Sim. Não vou deixar de treinar nunca. Não tem entendeu? jeito. Não vou deixar entendeu? de treinar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí agora as coisas, né, são... Mas já passei a ver uma função muito maior pra mim em outras áreas, entendeu? Legal. Meu pai falou muito isso pra mim durante o acidente, porque chegou um ponto do acidente que eu peguei o nome do moço do Fantástico e descobri que o cara estava solto ainda, na reportagem do Fantástico, e aí eu vi esse vídeo que ele colocou dele dirigindo a moto, aí eu comecei a ficar revoltada, e aí eu escutei que ele estava solto, aí um dia eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, como que esse cara tá solto e eu tô presa aqui no hospital? E aí eu cheguei a falar isso. Essa frase. Eu cheguei a falar isso. Pai, eu queria esse cara morto. Não é possível, esse cara tinha que estar morto. Ele quase me matou. E aí meu pai, ele tentou me acalmar um pouquinho naquele momento de revolta que eu tava. Falou assim, Lu, eu falei, pô, eu sou uma pessoa tão boa, por que isso aconteceu comigo? Eu respeito todo mundo, eu sempre tive muita dedicação àquilo que eu fazia. Como assim? Aí meu pai sempre falou assim, Lu, não pensa no porquê isso aconteceu com você. Pensa no pra que isso aconteceu com você. História hoje inspira muito mais gente do que inspirava antes. Muito. Muito. Transcendeu o esporte, entendeu? Outro dia eu fui comer pastel numa feira em Araras e uma senhorinha começou a chorar quando me viu lá na feira. E aí a senhorinha não tinha nada a ver com o esporte, entendeu? Eu passei do meio do esporte. E aí eu comecei a entender essa responsabilidade que eu tenho social, de causar um bem para a sociedade, de tentar retribuir um pouquinho para todo mundo de modo geral. Então eu penso muito em fazer palestras hoje, eu já comecei a fazer algumas, já fiz algumas até para pegar prática e tudo mais, mas eu penso em seguir palestra para tentar perpetuar essa história, para tentar dar muita esperança para as pessoas. Eu vou assumir um compromisso aqui com você, vou te levar num lugar para você fazer uma palestra. Combinado. Verdade. Já levei algumas pessoas lá e eu acho que o esporte é muito lindo. Se ele salva a vida, meu Deus do céu, o esporte é uma coisa do outro mundo, assim. Ele transforma as pessoas. Sim. Muda a vida. Muda a vida das pessoas. Quando eu entrevistei o Falsarella, ele falou assim, é difícil eu lembrar um dia na vida que eu não treinei. Sim. Ele falou pra mim. Eu fiquei pensando, como é que o cara vai falar que ele não treinou, ficou um dia sem treinar? Eu não sei o dia que eu treinei na minha vida, pensava isso. E hoje eu vejo como a atividade física, você ficar um dia sem fazer atividade física, parece que aquilo te consome, né? E a gente que é acelerado precisa fazer isso, né? Quando você vê na planilha lá no day off. Você fica day off. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa, preciso tomar um sol, fazer qualquer coisa. Sim. Então é desse jeito. E acho que você tem muito futuro fazendo isso também. Sim. Mas é um prazer imenso ver você competindo. Com certeza. Porque isso aí eu acho que tá no sangue. Não vou perder nunca, entendeu? Nunca. Eu vou voltar pro esporte, nem que seja pra voltar amadoramente, entendeu? Mas, poxa, a gente vê aqui, ó, referência de amador. Total, entendeu? Porque eu sei que esporte, não existe Luísa sem esporte. E eu vou voltar, mas eu vejo muitas outras funções além do esporte, pensando profissionalmente, assim. Que bom. Entendeu? O leque abriu, né? Assim, o leque abriu. Uma outra vida, né? A gente no pedal que nem hoje, 4 horas de pedal. Você fala, tem hora que não conversa, né? Tem hora que faz força. Mas tem hora que você fala bastante. Como vocês conversam no pedal? Na corrida a gente fala, igual você falou, vamos junto, vamos. Porque tem os treinos e tem os treinos que a gente... São intensos. Que tem o intenso e tem aqueles treinos que a gente trabalha em Z1.
que é um descanso, né? Uhum. Que a gente fala muito, né? Descanso ativo. Treinando, né? Um descanso ativo. Uhum. E aí você acaba estando do lado, e você vai andar de bicicleta, a bicicleta conversa demais, né? Assim, você vai, aí, hora que subida, umas coisas aí, não conversam muito, mas você conversa demais. E são horas em cima da bicicleta, principalmente 4 horas. nesses 4 horas. Então você acaba tendo bastante conversa, né? E como de hoje, né, que eu, lá da piscina, né, que eu falei pra ela assim, né? Ô Lu, você viu o que você fez hoje? Ela fez assim, ó. Falou sua cara assim. Eu pensei. Eu falei, vai dar 5 horas de treino hoje, né? Ela falou, deu. Quantos anos faz que você não faz isso? Desde o acidente. Desde o acidente. Tá Desde o vendo? acidente. E mais uma outra coisa, né? Que é daquela. Eu preciso sair pedalando de casa, não foi? Foi. Eu preciso sair. Então, eu acho, assim, nisso, que ela já tá se voltando, se sentindo já, como se diz, sabe, solta, já aprendendo a treinar com ela. Ela falou assim, não, eu quero ir para Vicinal. Eu falei, calma, eu quero sair da minha casa e ir para lá, quero ser... Então, você já vê que ela já está se interagindo, sabe, tendo essa força de vontade de fazer as coisas. É questão de tempo. Sim. Eu falei, agora que ela está se sentindo bem, treina. Oi, é tão bom treinar, né? Eu acho lindo. Você falou disso, né? A A gente tem que gostar de treinar, né? Tem. Quando eu fiz o ciclo da maratona, eu falava pro meu treinador assim, ó, cara, quando que eu vou correr 2 horas direto? Quando que eu vou passar de 2 horas correndo? Eu quero passar por essa fase, correr por mais de 2 horas. Segunda-feira choveu, né? E você vê como é que é a cabeça, né? Sim. Isso E não vai mais sofrer? Vai. Vai. Não tem Mas como. não é tão legal a hora que você olha, pô, corri mais Olha de o que eu 2 fiz, horas, olha o que eu fiz. É que não pensa que nem hoje você, né? O que está aí, né? O que você mais está do lado da pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Entendeu? É difícil. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho tempo, eu acho até difícil eu conversar tem hora e tentar explicar para certas pessoas esse negócio de tempo, né? Porque eu não tenho. Você fala, pô, gente, acorda 4h30 da manhã. Você vai estar lá 5, 6 horas. Tu fazia academia tanto tempo, 5 da manhã. Você já tá, e depois você consegue ir, você faz, a gente trabalha, né? Que a gente é amador, não leva vida profissional, tem que trabalhar, quem tem família, né? E é diferente. Mas a gente treina bastante. E na hora do almoço. Então, assim, como que você tem essa disposição? É só você querer. É verdade. Tudo é de você. Entendeu? Então, é o que eu falei pra ela. É que ela tá agora, ela tá indo, tá soltando, tá. Isso entendeu? É sensacional. É exemplo de vida. Coisa gente, linda de ver. A gente passou aqui já, sei lá, 73 minutos, não vou nem fazer a conta aqui. Eu falei que ia passar. Tinha história pra contar. Tem história, tem muito mais história aí. Eu queria agradecer demais, Zizuki, você de fazer essa ponte. Lu, próxima vez agora, eu já tenho teu telefone. Perfeito. Já vou. E eu tenho uma dívida com você. Vou te levar no lugar para você fazer uma palestra. Combinado. O pessoal lá da indústria, eles gostam muito. Já levei várias pessoas que fizeram aqui podcast aqui. E sempre é muito bacana. Sempre é muito bacana. E a história de superação, e um exemplo aí que tem que contar essa história para o Brasil inteiro. Sim. Todo mundo tem que ouvir. Tem bastante vídeo teu aí. Mas se puder estar presencialmente, é diferente. Foi o que eu falei desse assim, que eu vi que ela postou só no vídeo que você citou rapidinho. Eu falei para ela que ela falou daquele vídeo que você postou da Concachão. Da Macarena Salazar. Da Salazar, que ela não tinha visto. Dos jogos. Eu falei, você tem que postar, porque isso aí, a hora que eu vi aquilo, ela viu, repostou porque ela viu, eu vi. A gente que gosta se emociona. Te emociona. Você entendeu? Porque você vê aqui, eu falei assim, coloca aquilo lá. Posta mesmo. Isso. Para as pessoas verem. Porque aquilo, bonito. É bonito. Nem ela imaginava Motivo, daquilo, né? muito, então, são coisas da vida dela que... Isso. Esse é um registro que isso aí você tem que estar guardado para essa vida. Show. Gente, quer deixar um recado? Zizuki? Sim.
Primeiramente, né, Cris? Obrigado mais uma Imagina, vez. tamo E junto. se você precisar de mim, Tamo junto sempre. você sabe que Você é parceiro. estou de braços abertos. É. E obrigado novamente. E agradecer, né, você, a Passalacqua, né, e Dormir Faz Bem. E por esse podcast aqui junto com a Calu aí. E foi muito bom e perfeito demais. Valeu. Lu, quer deixar um recado pro pessoal? Quem tá te vendo aí? Bom, primeiramente, obrigada, Cris, por estar convidando aqui pro Imagina. podcast. E pro pessoal, realmente aproveitem muito, vocês estão vivos e a vida é uma oportunidade, então se divirtam, voltem a fazer esporte e durmam bem, porque eu acho que isso aí é o princípio para todo mundo. Boa. Pessoal, e assim a gente finaliza esse podcast mais que especial. Ricardo Suzuki, Luísa Batista, muito obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais. Um grande abraço. Valeu!